Eu fui procurar o filme Encontro Marcado com Brad Pitt, mas eu não assisti, porque quando eu pensei que eu estava no filme, era outro filme. É um filme homônimo. É Encontro Marcado, só que antes do Encontro Marcado está escrito 2:22. 2:22 é um horário que o protagonista do filme percebeu que todos os dias havia um evento às 2:22 da tarde. E ele começou a anotar tudo que acontecia anteriormente às 2:22 de todos os dias. Então ele ia para o serviço esse horário de bicicleta e passando pelas ruas ele notou que ele encontrava um, um camarada na construção civil, um outro, um certo carro, uma certa pessoa encontrando com a outra, falando em que eu posso te ajudar. E ele chegava no, no local de trabalho dele e ficava pensando em tudo aquilo que acontecia, que ele via, e ele tinha essas coisas que as pessoas têm, às vezes, é, de, de sobrenatural. Então ele é, é, pessoas ou sobrenatural, ou alguém que é superdotado, ou alguém que é, é muito espiritualizado. E uma dessas coisas ele tinha. Ele lia padrões. E eu assisti um filme de uma pessoa que era autista e ela lia padrões. E o exército precisou dessa pessoa para decifrar o que o inimigo estava planejando quando ele codificou as mensagens dele. E os arquivos dele estavam tudo em código. Então, como ele lia padrões, eles colocaram tudo na parede e ele olhava para os números e ele conseguia achar só aqueles padrões que estavam ocultos no meio de um numeral que não servia para nada. Então, quando ele olhava o filme para ajudar a gente, o filme fazia com que brilhasse os padrões e tudo, aquele monte de coisa, a maioria não servia para nada, mas os padrões que estavam brilhando e que só ele via, tinha uma mensagem, tinha uma fórmula, tinha algo secreto, mas só ele que era autista e tinha essa condição, só ele conseguia ler. E o exército percebeu isso, e o exército usou isso a favor dele. E nesse filme, esse homem, ele lê padrões. Mas o que foi que aconteceu? Ele começou a perceber que em tudo isso que ele percebia às 2:22 já estava dando um aviso de algo futuro que ia acontecer num certo dia. Bastava ele chegar à conclusão de que dia seria esse. Aí ele começa. Bom dia. Aí ele começa a montar o quebra-cabeça e ele descobre que no passado ele e uma mulher foram assassinados numa certa central de trem. E ele descobre que a mulher que ele está se relacionando e está muito empolgado, e ela também, e, e ele descobre que um dia eles foram vítimas de um crime e esse terceiro que praticou o crime era também alguém de um triângulo amoroso. E aí ele descobre que nessa vida está acontecendo tudo de novo, que vai caminhar para que às 2:22 naquela estação de trem aconteça algo terrível outra vez.
e ele vai lutar para que não aconteça, e algo vai ter que ser movimentado nesse tabuleiro, e ele vai tentar de tudo e usar toda a inteligência e capacitação dele, e vai ter que contar também com um pouquinho da sorte, porque quando quando tem alguma coisa prevista para acontecer, dificilmente se consegue reverter. Segundo os relatos daqueles que pesquisam e são debruçados sobre o que os deuses planejam e os oráculos falam que vai acontecer, e para deixar de acontecer é muito difícil para quem persegue essa coisa de destino.